Me conta uma coisa aqui, quando você comete um erro, qual é a sua reação? Você aceita numa boa ou reage na defensiva? Porque tem muita gente que quando erra não consegue admitir. E quando alguém cobra, essa pessoa xinga, emburra, joga na conta do outro. E só depois, às vezes, com a cabeça fria, percebe que exagerou. Será que esse é seu caso? Se for, já parou para pensar que o problema pode não ser exatamente o erro, mas o que você sente quando erra? Olá, eu sou Denise Nascimento, psicóloga, e este é o terceiro episódio da série Maturidade Emocional, O Caminho das Pedras. Veja bem, quando você reage ao erro de maneira negativa, pode estar reforçando a ideia de ser uma pessoa difícil. Mas você sabe que, na verdade, quando você erra, o que significa para você é, às vezes, um atestado de incompetência. Como psicóloga, eu percebo esse comportamento nas pessoas como imaturidade emocional, que é um pouco diferente disso de você se sentir incompetente, mas é justamente uma dificuldade para lidar com sentimentos como culpa, medo, vergonha e com as sensações que eles trazem, que aí é de incompetência, de incapacidade e até muitas vezes de se sentir burro. A questão é que o erro para você não se relaciona apenas a uma falha simples, mas a tudo que você já sentiu quando errou lá no passado, antes, né? Errar é difícil para qualquer pessoa, mas para algumas pessoas o erro não é só essa falha, é uma confirmação de algo que elas já acreditam sobre si mesmas. Se você olhar para a sua história, você vai perceber que em algum momento errar muitas vezes virou sinônimo de incompetência, de falha de caráter, de incapacidade. E ninguém ressignificou isso com você. Muito ao contrário, as experiências que você foi vivendo foi reforçando que erro é falha mesmo, é falha grave, é falha moral, é falha de quem você é. Então, quando você erra hoje, na verdade, você não está lidando só com o erro, está revivendo todas as suas experiências de erro. E é por isso que a reação vem antes da razão, antes do raciocínio. Quando você sente que errou, seu sistema entra em alerta, você sente ansiedade, medo de ser julgado, medo de não dar conta, e nesses momentos você não é um adulto tentando resolver um problema. Você se torna um adulto vulnerável, tentando proteger uma ferida antiga. E tentar se proteger de feridas é menos doloroso, é menos danoso do que você expor, você admitir. Por isso você nega, culpa o outro, se defende. Não porque você é uma pessoa ruim, mas porque é a única saída que você encontra. O que você precisa mudar nessa estrutura é aprender a reconhecer o erro como algo que precisa ser reparado, que acontece, e não como um ataque a quem você é. O problema é que fazer isso nem sempre é consciente. Quando você vê, você já está reagindo de uma forma negativa, né? Então, eu quero te passar 3 passos interessantes, importantes, que podem te ajudar a melhorar essa sua relação com as falhas, com os erros. Vamos lá? Passo número 1. Ampliar a sua consciência, ter mais autoconsciência dos gatilhos que disparam essa sua reatividade. Então, o primeiro passo é você aprender a reconhecer o que aciona esse comportamento em você. E não é qualquer situação que te desregula, né? Existe um padrão. Pode ser quando você se sente ignorado, desrespeitado, pressionado, ou quando algo foge do seu controle. O erro em si não é exatamente o problema, é o que você sente quando erra que é, porque te desregula. E esse sentimento, logicamente, tem uma origem. Esses são, na verdade, os seus gatilhos. E enquanto você não os conhece, eles te governam sem que você perceba. Passo 2. Você precisa aprender a regular a emoção e retardar a ação.
né? Então esse segundo passo é criar uma pausa entre o gatilho e a reação. Porque no momento em que você erra, você não está reagindo ao erro, como eu já falei, está reagindo ao que esse erro desperta em você. Isso acontece tão rápido que é muito automático. A pausa é o que interrompe esse automatismo. Antes de responder, antes de se defender, você para um pouquinho, respira e se pergunta: o que está acontecendo agora, de fato? Não o que você está sentindo, não o que você imagina que você está sentindo, o que as pessoas estão pensando sobre aquilo, mas o que está acontecendo. Esse movimento simples te coloca ancorado no presente, no aqui e agora. E é no presente que você vai conseguir agir com mais escolhas e menos reatividade. Passo 3. Aceitação e continuar a respiração. O terceiro passo, então, é aceitar que você errou. Eu sei que não é fácil, mas é importante essa aceitação, né? Não é minimizar, não é justificar, não é buscar o culpado, é só aceitar. Porque enquanto você não aceita, a sua mente continua em movimento, procurando uma saída, uma explicação, uma defesa. E nesse estado, você não consegue pensar com clareza, muito menos agir com clareza e agir com sensatez. É a aceitação que cria espaço para o que vem a seguir, que é respirar. Quando você é tomado por uma emoção intensa, seu sistema nervoso entra em alerta. Seu corpo age como se estivesse em perigo. E você reage naquele automatismo. Então, a respiração, ela vai interromper esse processo. Respirar fundo e soltar o ar lentamente pela boca sinaliza para o sistema nervoso que você está no comando, está seguro, que o perigo não é real. Enquanto você faz isso, repita lentamente para si mesmo: eu posso resolver isso da melhor maneira, não da maneira que eu sempre faço. Essa frase não é uma frase banal de efeito, é um redirecionamento consciente. Quando você se predispõe a entender o que está acontecendo e você entende, não, eu posso resolver isso, eu posso dar conta disso, você está dando um comando importante para o seu cérebro se acalmar e buscar uma saída de fato consistente, melhor para aquilo que está acontecendo. É um treinamento, e com treino e atenção no presente, você pode ter muito mais efetividade, errar menos, mas também agir melhor quando um erro acontecer. Porque você estará mais focado, mais presente em tudo que estiver envolvido e não preocupado com o que você está sentindo, com a avaliação, opinião dos outros, até mesmo a sua própria avaliação negativa. Mas veja bem, isso não vai acontecer de um dia para o outro, porque qualquer mudança real precisa de tempo e repetição. Talvez lá pelas tantas, você sinta que precisa de uma ajuda especializada. Então, o que você deve fazer é buscar ajuda e não desistir por medo ou desânimo. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes mudar uma forma que o sistema nervoso já está habituado não é fácil às vezes sozinho. Né? O sistema nervoso ele já está acostumado a fazer aquele caminho e esse caminho é autoprotetivo. Então, buscar ajuda especializada é um bom caminho para você melhorar essa sua relação com o medo de errar, né, e com o erro. Porque continuar errando, né, tentar não errar e não dar conta é uma armadilha que te prende a um ciclo de estresse e desgaste. Olha, errar é algo que é desagradável para qualquer pessoa, como eu já disse. E é natural que a gente tenha uma reação defensiva. Mas quando a gente não consegue lidar com o erro, a gente traz prejuízos para nossas relações pessoais, de trabalho, de amizade, afetivas. Você precisa buscar meios para aprender a lidar com o erro e reparar o erro da melhor maneira possível.
Iniciando com esses 3 passos, você já está dando um start para começar a resolver essa sua dificuldade. No próximo episódio, eu vou te mostrar como construir maturidade emocional na prática, não como conceito. Isso já ajuda muito nessa questão também de interpretar o erro de uma outra maneira, né? Eu vou te mostrar comportamentos reais do dia a dia que ajudam nisso. Então, fique atento ao próximo vídeo, tá? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. E se você não conhece o Adulto Saudável, chegou agora, se inscreve para acompanhar os vídeos. Eu aguardo você no próximo episódio.